Deixa Oba! eu só me retratar aqui com a Jane, que ela me deu a oportunidade, e eu acabei nem agradecendo a ela, mas muito obrigado, viu, Jane? Imagina, querido, imagina. Que Não legal. era justo, né? Eu falar muitas vezes sem nenhuma. Jane, você tem todo o direito de falar também quantas quiser, mas é bom que essa cortesia é muito boa, né? Não, mas era só um comentário. Tô ferrada aqui de verde e amarelo, porque eu tenho um genro, pastor calvinista, Ah, e nossa, tenho um genro que é calvinista, que é membro calvinista. ó, Então, eu não posso nem entrar nesses detalhes aí. Eu tenho que ficar bem fica tranquilo quanto a isso. quietinha. Ó, minha avó, ela foi batizada na igreja reformada lá da Suíça, né? A igreja de Zwingli. Portanto, ela era calvinista, né? Calvinista ou de Zwingli, bom, tinha uma linha mais predestinista, né? Eu não sei se ela continuou ao longo do tempo, porque eu nunca conversei com a minha avó sobre isso. Depois ela passou por Exército de Salvação, então é possível, porque o Exército de Salvação é arminiano, né? Tem uma linha mais arminiana, mais wesleyana, né? Então é possível que ela tenha mudado de perspectiva. Um tio meu foi pastor presbiteriano, né? Da presbiteriana, era independente ou normal? Uma delas, eu não lembro direito. Lá de Brasília, ele era pastor presbiteriano. Então, tinha muitos amigos. Eu comecei evangelizando, criando um grupo de evangelização, na época que eu estava no terceiro colegial, último ano do ensino médio, e fomos evangelizar o colégio. Aí nós nos reunimos, um grupo de alunos que eram crentes, ali não eram muitos, uns 10, 11, 12 no máximo, e um deles era presbiteriano. E somos amigos até hoje. Ele se tornou pastor. Daquele grupo saiu 6 pastores, um grupo que a gente começou a evangelizar e tal, e um deles é presbiteriano, muito queridos. Por isso que eu até fazia questão de dizer ali que não tem uma, sabe, eu vejo que eles, bom, é, que eles procuram filosoficamente, procuram de alguma maneira, sabe, da cabeça deles faz algum sentido. Esse tipo de coisa que não compromete o caráter de Deus. Da minha perspectiva, realmente compromete, né? Então, eu não vejo que eles façam isso por mal. No restante, estamos irmanados, cremos em Jesus Cristo, na salvação pela graça, não por obras e tudo mais. Mas nesse ponto em particular, nessas questões, realmente a gente tem uma divergência forte, mas que eu não vejo que comprometa a salvação deles por conta da sinceridade deles, da perspectiva deles ser um tanto diferente, né? E, bom, no mais eu vejo, eu tenho muitos amigos, muito carinho. Eu trabalho, por exemplo, eu sou da diretoria da Aliança, né? Do Conselho da Aliança Evangélica Brasileira. Então, lá tem os que são mais calvinistas e os que são arminianos. E a gente senta na mesma mesa, a gente se ama, se respeita, embora tenhamos essas divergências, tá? Então, Não, então, graças a Deus, meus genros são bênção, né? Porque mais um dia eu falei para o meu genro, que é pastor, né? Eu falei, filho, você precisa se converter. Então, brincadeira à parte, assim, são graças a Deus, né? E aí sim. até ia perguntar para o senhor mesmo se isso não compromete a salvação, né? Claro que não. Não, eu não vejo que comprometa a salvação, não. Ah, e até brincando com eles, né? Bom, se eu penso diferente, se ele pensa daquele jeito, é porque Deus determinou que assim fosse. A gente não devia nem estar discutindo, mas é muito. Mas essa perspectiva calvinista realmente é muito complicada. Bom, eu sou muito avesso ao determinismo, né? E ao predestinismo, a esses decretos eternos. Eu acho isso muito complicado.
e a saída deles é sempre apelar para um paradoxo que se resolve em Deus, que a gente não sabe, mas não mexa, já que a gente não sabe, olha, não desafia o caráter de Deus, você sabe. E até a última fala que eu coloquei lá no debate, até já tinha terminado praticamente. Você sabe que esse debate ele avançou do horário, né? Ele acabou, inclusive, na rádio, com 1 hora que ele tem de duração, e ele se estendeu por uns minutos mais, uns 10, 15 minutos mais, nas redes sociais, né? Então, por conta do que estava, o pessoal falou assim, não, não acaba não, não acaba não, eles querem porque teve muita repercussão, pessoal. É um assunto inquietante, né? E da maneira também, porque o Amaury, ele é muito bem preparado, ele é um ótimo, digamos assim, teólogo, tá? Calvinista. Da perspectiva, ele é um ótimo defensor do calvinismo, ele conhece muito, ele é uma pessoa muito séria, né? Então isso faz com que o debate fique bom, em termos, porque você vai ver a forte argumentação calvinista sendo colocada e uma argumentação, não precisa nem ser muito forte, razoável, tá bom, da minha parte ali. Então, e dá para perceber, dá para quem está acompanhando perceber qual é o argumento de um, qual é o argumento de outro, como é que pensa um lado, como é que pensa outro, porque às vezes, dependendo de quem debate, os argumentos são rasos, né? Tanto pode ser um calvinista que não tem boa argumentação, que não é muito bem fundamentado, que vai se perder, e um arminiano também que pode é, não fazer bonito, né? Deixar a coisa mais complicada ainda. Então, quando você tem mais um debate de mais qualidade, né? Qualidade é de peso de um lado e de outro, porque também não adianta você ficar também, se eu fosse debater com alguém que não tem um conhecimento profundo, aí seria quase uma covardia, né? Não é bom também, não fica bom debate. Tem que ser de pesos equivalentes em termos de gente que domina muito bem os assuntos. Aí ele fica mais significativo, ele fica mais substancial. Por isso eu achei que era bom para vocês também verem o outro lado, como é que pensa o outro lado, qual é a força da argumentação da outra parte, não ficar só com uma parte, para vocês, ou seja, tem que examinar tudo, reter o que é bom, ver o que é, sabe, conhecer tudo, não pode ficar também só vendo, porque tem gente que só vê um lado, né? Hoje em dia tá um problema, sabe? Que a gente tem que tomar cuidado. As próprias redes sociais, YouTube, seja lá o que for, sabe? Ele vai sempre te oferecendo mais do mesmo. Ele vê que você gostou de uma coisa, ele vê que você, por exemplo, a política você curte determinada linha, ele só vai te dar coisas daquele tipo, ele só vai sugerir, né? Coisas desse tipo. Se da teologia é a mesma coisa, só vai sugerir daquilo. Isso empobrece, né? Empobrece a sua compreensão. Então a gente precisa, sinceramente falando, né? A gente precisa de um olhar mais equidistante, principalmente diante de tudo. Você esteja pronto para ser confrontado, seja pronto para ouvir o Uhum. outro lado. Isso é muito importante para conhecer, não ficar só com sabe, com um espantalho, né? Você fica, não. É muito bom amplitude para você analisar tudo, 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 tudo com devido cuidado e procurar, sabe, compreender claramente e aí formar suas convicções a partir de um espectro bem mais amplo, né, de opinião daqui e dali, não ficar só na mesma caixinha, que isso empobrece. Vamos lá, Alex. Só um Vai pouquinho, sim, Alex, eu Reni. vou terminar. O que estava fazendo o debate lá, o dono da rádio lá, o que que ele é? Ele não é Calvinista dono, ou ele arminiano? é o César Cavalcante, né? Ele é um amigo, ele até falou assim, eu tenho eu ainda não me defini muito. Não, a linha dele é mais arminiana, certamente, né? Mas pode ser Eu que percebi. pode Uhum. ser que em algum tanto que ele fez uma confusão lá, falou uma coisa que eu não tinha dito e aí eu tive que esclarecer lá, mas normalmente a linha dele é mais arminiana, sim, é mais parecido com a gente. Eu não sei exatamente assim. Eu
Eu nunca troquei ideia a esse respeito, mas dá para perceber até pelo debate como ele pega mais do outro lado, né? Como ele Sim, tá, é né? verdade. É mais arminiano. Obrigada, Diga, Alex. Obrigada, Bispo. valeu, Jane. Fala, Alex. Ô, boa noite a todo mundo aí. Nossa, eu gostei, eu assisti ontem à noite o debate, gostei muito, né, de ter presenciado, né? E eu sempre escutei muitos pregadores, né, que agora que eu me atentei mais são calvinistas, né, como o Paul Washer, Sim, embora legendado, né, que eu não sei ainda inglês, Paul Washer, o próprio John Piper, né? meu pai. E eu lembro de uma pregação do Paul Washer. Paul Washer é muito arminiano, né? Porque ele. Ah, não, muito calvinista, né? Desculpe. Mas ele conta numa das pregações dele, ele conta que ele foi pregar e depois do culto, né? Ele ficou lá e ficou uma pessoa com ele lá que estava ficou muito tocada pelo sermão, né? Mas não conseguia entender. E ele falou que ficou ali com a pessoa no texto, né, meditando, meditando, muitas vezes, falando para a pessoa, leia de novo, leia de novo, leia de novo, até que a pessoa entendeu, né, a escritura, entendeu a palavra de Deus e creu, né, e pôde ali o Espírito Santo também agindo e a pessoa pôde entender a palavra, né, depois de muitas vezes, ele falou que ficou horas ali com a pessoa ali conversando e até, entendeu? Então, aí, se a pessoa já é uma coisa, como você falou, uma coisa contraditória, né? Se a pessoa já era eleita, né? Não precisaria tanto, né, esforço de argumentação e tanta, assim, um investimento tão grande, né? Mas ele embora tudo isso, né, eu gosto muito de ouvir, né, os Sim. sermões. Eu acho que realmente No na geral, prática não tem muita diferença, assim, porque eles pregam, o próprio John Piper, né, tem um sim, sermão que acho que ele pregou aqui no Brasil há muito tempo, que ele fala, não desperdice a sua vida, que está no YouTube, onde ele fala assim, porque o sonho de muitas pessoas é se aposentar, ir numa ilha lá, ter um iate e não sei o quê, e daí ele vai chegar na eternidade, vai apresentar para o que é Deus, né? Olha, Senhor, aqui está minha coleção de conchas, a minha não sei o quê. Então ele enfoca muito, não desperdice a sua vida, né? Venha para Jesus e deixe Jesus controlar, guiar a sua vida e você vai ter uma vida que vale a pena, uma vida que não vai ser desperdiçada. Então, tudo isso são argumentos, né, realmente para pro evangelho, pregando o evangelho e chamando as pessoas, ó, apelando para as pessoas, né? Exatamente para isso. Não desperdice. Tome uma decisão por Cristo, né? Então, eu acho que e eu só mais um comentário. Eu cresci numa igreja evangélica que é uma igreja Nikkei, né? Que é a igreja Osana de Campinas, de São Paulo também. Mas quando eu tive conhecimento desses debates, né? Cheguei a questionar o meu pastor, que hoje já tem 90 anos de idade, né? E ele nunca quis, assim, entrar, não sei se qual que era, assim, a ideia dele, né? Se era para não gerar mais confusão, mas ele sempre pregava o evangelho de uma maneira arminiana, que eu vejo hoje, né? Mas ele nunca foi, assim, de esclarecer ou de usar esses termos, né? Calvinismo, arminianismo, mas ele, assim, é, de uma outra forma, né? Assim, como a Jane falou, eu nunca tinha ouvido falar isso, mas agora estou entendendo, né? Então, eu também entendo que, por ser outra geração também, talvez, né? Embora ele tinha muita clareza da palavra de Deus e estudou muito também, como o querido bispo, né? Mas ele não queria entrar nesse tipo de esclarecimento. Eu acho que talvez faltou um pouco isso, né? Não adianta a gente, como você está falando, veja também outros argumentos, né? E tenha discernimento para saber para você ter formar a sua própria opinião, seu próprio pensamento. Então, fico muito agradecido aí, que professor. legal, Alex. Eu fico feliz também de poder contribuir de alguma forma, né? Eu sei que eu também, olha, a verdade é que a gente não gosta muito de conflito.
A gente não gosta muito de tratar de pontos divergentes. A gente prefere, entre irmãos, né, sempre manter unidade, a política da boa vizinhança, né? Já tem tantas coisas que são contra a igreja, contra, digamos assim, de fora, ataques externos. Só que se a gente olhar bem, a maior parte do que os apóstolos escreveram foi por conta exatamente das divergências teológicas, não é? Por conta tentando corrigir ensinos ou posturas. E a gente precisa ser zeloso da sã doutrina, né? Ou seja, procurar esclarecer, porque não se trata de coisas assim pequenas, esses temas de divergência entre calvinistas e arminianos, né? Eu diria não só entre calvinistas e arminianos, calvinistas e não calvinistas, ou predestinistas e não predestinistas, embora a gente acredite na doutrina da predestinação, só que ela é condicional, né? Bom, mas aí daqui a pouco a gente chega lá. A gente acredita na eleição, só que é uma eleição condicional. Então a gente ainda vai falar um pouco sobre tudo, mais sobre tudo isso, né? Agora, são pontos relevantes, né? Então, significativos. Tem a ver com a pessoa de Deus, o caráter de Deus, tem a ver com salvação, doutrina da salvação. Então, não é uma coisa assim que a gente pode simplesmente passar batido, né? Então, é algo que a gente precisa aprofundar, precisa conhecer. Então, se eu cito aqui, por exemplo, apesar de gostar do John Piper, eu diria assim, 90% ou mais de tudo que ele escreveu, pregou, eu assino embaixo, né? Do Paul Washer, mesma coisa, né? E eu acho que a mesma coisa eles falariam de mim. A maior parte dos meus sermões não trata disso. A maior parte do meu ensino, do meu escrito, não trata disso, né? Mas quando eu trato disso, ou quando eles tratam dessas questões, ou abordam esse assunto, mesmo que de passando uma mensagem ou outra, aí há discordância, aí há divergência entre nós, tá? E, embora, então, eu admire e partilhe e goste da grande maioria do que o Nicodemos, o Hernandes e todos esses queridos irmãos, pastores, e que fazem um bem tremendo de inúmeras maneiras para o reino de Deus, que contribuem de inúmeras formas para o reino de Deus, de repente, em determinados pontos, há discordância. Então, a gente tem que saber discordar e não colocar tudo, jogar tudo fora, entendeu? Eu não estou atacando as pessoas e nem atacando o ministério deles no geral, porque no geral é muito bom e muito rico e muito benéfico. Mas nesse particular, eu acho que é um particular sério, precisa ser tratado. A gente pode e deve, digamos assim, abrir o jogo. Olha, cuidado, isso aqui está errado, isso aqui é estranho, isso aqui para nós até aqui está tudo bem, mas aqui já muda de figura, tá entendendo? É meio isso. Ó, por falar do Piper, eu citei lá no programa algumas falas deles que foram mais de sermões, mas eu tenho aqui escritos dele, né? São vários escritos, mas vou citar dois. Por exemplo, ah, John Piper escreveu: Deus realiza todas as coisas de acordo com a sua vontade. Em outras palavras, não é apenas que Deus consegue transformar os aspectos malignos do nosso mundo em algo bom para aqueles que o amam. É, na verdade, Ele mesmo quem faz esses aspectos malignos para a sua glória. Aí ele cita Êxodo 9, João 9:3, e para o bem do seu povo. Aí ele cita Hebreus 12, 3-11, Tiago 1, de 2-4. Isso inclui, segue ele, né? Por mais incrível e inaceitável que possa parecer atualmente, Deus ter sido responsável pelos horrores brutais dos campos de extermínio nazista em Auschwitz, bem como pelos terríveis assassinatos de Dennis Rader, e até mesmo pelo abuso sexual de uma criança.
Está aqui. Ele diz ainda, tudo que é bom em Cristo, reconhecendo a mão graciosa de Deus nas mágoas que os outros nos causam. Em John Piper e Justin Taylor, Sofrimento e a Soberania de Deus, do Wheaton Crossway, 2006, páginas de 31 não, a página 42 e tal. Então, dá uma olhada aqui. Ele simplesmente diz que, por mais inaceitável que possa parecer, né, Deus é o responsável pelos horrores brutais e tudo mais. Mais abaixo, em outra, tem até um link aqui onde ele escreveu isso, ele diz, Deus é o único ser que é definitivamente autodeterminante, e é ele mesmo quem decreta todas as coisas, incluindo todas as escolhas, independente das muitas e diversas causas intermediárias. Segundo essa definição, nenhum ser humano possui livre-arbítrio em nenhum momento, nem antes, nem depois da queda. Ele é calvinista, hiperlapsariano, supralapsariano. Ele acredita que Deus decretou a queda de Adão. Nem antes e nem depois da queda, nem no céu, as criaturas possuem de fato autodeterminação. Portanto, o diabo foi criado para desempenhar tal papel. Ele não tinha escolha, ele não era livre, ele não foi livre, ele não teve livre-arbítrio. Segundo o Piper, o diabo não tem livre-arbítrio, nem o Adão, nem ninguém. Há grandes medidas de autodeterminação, como a Bíblia frequentemente mostra, mas o homem nunca é a causa última ou decisiva de suas preferências e escolhas. Quando a ação do homem e a ação de Deus são comparadas, ambas são reais. Entenda quem quiser, né? Mas a de Deus é decisiva. No entanto, e aqui está o mistério que faz tantos tropeçarem, no caso, ele acha que eu estou tropeçando, né? Porque eu não aceito isso. Deus é sempre decisivo de tal maneira que a ação do homem é real e sua responsabilidade permanece. Então, aí o paradoxo, né? Como Deus pode ser, como não existe livre-arbítrio, inclusive nem no céu e nem em lugar nenhum, nem mesmo antes da queda, ou seja, Adão e Eva eram livres. Deus é quem decidiu tudo, Deus é quem decidiu as escolhas e as preferências de cada um de nós. É isso que ele diz com todas as letras, mas a responsabilidade recai sobre ambos. Deus é responsável e o homem é responsável. Pronto. O homem é culpado porque simplesmente agiu de um jeito determinado por Deus e não poderia ter, e nunca teve livre-arbítrio para poder agir diferente. E vai ser condenado. É meio assim. As pessoas, isso todo calvinista, agora, a gente está falando do Piper, que é um supralapsariano, mas tem os infra, que são os compatibilistas, que a gente vai... Na próxima aula eu vou trabalhar mais esse tema do compatibilismo, da questão dos efeitos da queda, que a gente está conversando, mas tem muita coisa aqui que a gente tem que ir para a raiz mesmo, entender? Desde Agostinho, que Agostinho é o primeiro teólogo da história a defender uma dupla predestinação, uma predestinação incondicional, uma eleição incondicional. Esse determinismo você não encontra nos pais da igreja dos primeiros 3, 4 séculos, né? O Agostinho só mais no final do 4º século é que entra em ação com essa doutrina, porque ele está combatendo um outro extremo, que é o pelagianismo, que diz que as pessoas nascem sem o pecado original, ou seja, que poderiam muito bem, assim como Adão foi, eles são, e poderiam muito bem cumprir toda a vontade de Deus, cumprir toda a lei, porque eles nascem perfeitos. Então, esse é o pelagianismo. Você veja que ele tenta ali, num determinado momento, me acusar de pelagiano, que os calvinistas adoram fazer isso. Fala que os arminianos são pelagianos, ou semi-pelagianos, quando a gente não é nada disso. Muito pelo contrário, a não ser um arminiano doido. Aí ele não é bom arminiano, ou não é um bom wesleyano.
Porque nós acreditamos que o ser humano nasce em pecado, nasce com a semente do pecado. Mas ele não é tão maligno assim desde o nascimento. As crianças são mais receptivas ao evangelho. Conforme vai crescendo, ele vai, às vezes, sendo conduzido para um lado ou para outro. Ele vai se abrindo mais para as coisas de Deus ou se fechou, mas vai ser sempre pecador e nunca vai ser capaz, ser humano algum é capaz de, por si mesmo, cumprir tudo que Deus exige, tudo que a lei demanda. Portanto, o homem nunca terá condições de se apresentar diante de Deus. Aqui está, Senhor, minha folha de serviços prestados, eu quero meu passe, eu tenho direito, eu reivindico. Dá o que é meu. Não, se eu pedir dar de volta o que é meu, ele vai me dar o inferno, porque de fato somos pecadores e não temos condições de nos salvar a nós mesmos. Então, agora, o calvinista, é isso que eu estava dizendo ali a princípio, quando entrei já nesse preâmbulo aí. O calvinista, mesmo aquele que é compatibilista, ele acredita que todos os seres humanos, então, nascem mortos em delitos e pecados e são incapazes de responder positivamente, de compreender, de terem uma afeição pelas coisas espirituais. E então, eles estão, nesse sentido, completamente alijados e eles não podem responder com fé à pregação do evangelho. Então, a não ser que Deus intervenha dos altos céus e dê para eles uma fé através de uma graça que é uma ação irresistível, e eles então vão nascer de novo primeiro. Primeiro a pessoa nasce, segundo o calvinismo, a regeneração precede a fé. A pessoa precisa, porque ela está morta, ela precisa renascer para um ato milagroso de Deus que dá para ela o novo nascimento, e aí agora ela regenerada tem a habilidade que ela não nasceu com, a habilidade de crer, que ela não tinha. Então ela recebe a regeneração primeiro para depois a fé. Quando a Bíblia sempre ensina que a fé é que leva à vida, né? A fé precede a vida. A fé que nos leva a Cristo, que nos conecta a Cristo, e com Cristo a gente tem a vida. Não, eles botam a carroça na frente dos bois, inverte o processo. Então, se todo calvinista, mesmo os compatibilistas, creem que as pessoas nascem incapazes de crer, né? Então aí como é que fica? Se todo mundo nasce incapaz de crer, então Deus acaba passando batido pela grande maioria das pessoas, nunca estendendo para elas a mão. Entendeu? Deus não tem misericórdia dessas pessoas. Então, mesmo o compatibilista ensina que só mesmo por um ato milagroso de Deus que vai se manifestar apenas e única e exclusivamente sobre aqueles que Deus de antemão, antes que as pessoas nascessem, que não tem nada a ver com o que Deus viu pré, ou seja, através de sua presciência ou da sua onisciência, tem nada a ver com nada na pessoa. Deus arbitrariamente, eles não gostam dessa palavra, mas é a única que a gente pode, arbitrariamente, as pessoas não têm livre arbítrio, elas não têm capacidade de responder com fé. Então, a gente não acredita que a pessoa nasce com a habilidade de conquistar o céu ou de fazer por merecer o céu. Mas acreditamos que as pessoas, mesmo os mortos espiritualmente, como é o caso do filho pródigo, né? O filho pródigo, o pai disse: esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Mesmo os mortos espiritualmente podem cair em si. A gente não é, vamos falar uma coisa, a gente não é capaz de fazer por merecer o céu. A gente não consegue mexer no coração de Deus e chegar, mesmo o filho pródigo, quando ele caiu em si, e ele decide voltar para a casa do pai, esse ato dele não garante nada. O pai não tem obrigação nenhuma de dar de volta qualquer herança, qualquer coisa, sabe? Ele não tem nenhum direito mais. Ele perdeu tudo. É a misericórdia do pai. Então não é a sua fé que te salva, não é? É claro, é a fé por conta da misericórdia oferecida.
sem a misericórdia de Deus, sua fé não te salva, não. Se não fosse a obra de Cristo, de que valeria a sua fé? Sua fé não traz nenhum benefício sem a graça de Deus. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. E Deus estabeleceu que, mediante a fé, as pessoas obteriam a salvação, mediante a fé em Cristo. Esse foi o caminho que o Senhor designou. Mas tal fé não é algo que Deus dá a uns e não a outros. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é algo que Deus possibilita através de vários meios de revelação, porque Deus age na história. Paulo até diz em Romanos capítulo 1 que todos os seres humanos são indesculpáveis porque têm uma certa medida de revelação de Deus já na própria natureza. Eles têm conhecimento de Deus num determinado grau e nível que eles arbitrariamente, ou por livre e espontânea vontade, ou por qualquer outra razão, deturpam normalmente, né? Eles deturpam, acabam adorando a criatura no lugar do Criador, eles torcem a verdade, né? Então, por isso eles são indesculpáveis. E o Espírito Santo também trabalha nos corações das pessoas, né? Começando do pecado, da justiça e do juízo. Então, há múltiplas ações de Deus, misericordiosas e graciosas, ao longo de toda a história, em todos os povos. Até uma passagem que está em Crônicas, eu não sei se que livro de Crônicas, tá? Que os olhos de Deus percorrem toda a face da terra em busca daqueles cujo coração são, de fato, totalmente de Deus. Deus está buscando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Por isso, eu fiz questão de, na discussão ali, trazer à baila a figura de Caim. Porque é um personagem que surge logo depois da queda. Aliás, dois, né? O Abel e o Caim. São pessoas que já nasceram com a semente do pecado, com a inclinação para o mal. São pecadores, né? Eles pecam porque são pecadores. Os dois tinham a graça de Deus. Tinham a graça porque o Adão e a Eva contavam todas as histórias. Isso não é uma graça? Ou você acha que Adão e Eva não contaram a respeito de Deus, da criação e tudo mais para Caim e para Abel? Olha que graça. Eles tinham a informação. Eles foram discipulados, digamos assim, pelo Adão e Eva, contaram sobre tudo. E foram ensinados a adorarem a Deus. Eles estão prestando culto. A gente vê isso logo na sequência. É uma humanidade caída? É. Mas não tem os dois ali prestando cultos a Deus? Eles não estão praticando idolatria. Os dois estão prestando culto a Deus, ao mesmo Deus. Só que um fez isso de maneira correta e o outro não. Então Deus não aceitou a oferta, o sacrifício de Caim. O Caim fica emburrado, fica com raiva, provavelmente de Deus também, né? Não é dito, mas isso está implícito. Ou se sentindo desprestigiado por Deus, como assim? Meu sacrifício não foi aceito, Deus parece que tem um filho predileto lá no Abel, essa coisa toda, um elitismo, uma coisa assim, ele já estava emburrado com Deus, chateado com o irmão, né? Esse queridinho do papai do céu aí, então estava bravo com o irmão e com espírito de vingança. Embora o irmão não tivesse feito nada contra o Caim, mas ele se sentiu assim, diminuído pelo irmão, pelo ato do irmão ter sido aceito e o dele não. O que Deus faz? Deus vai conversar com Caim, gente. Quer graça maior do que essa? Ele não vai conversar com Caim para condenar o Caim, para julgar o Caim. Ele vai conversar com Caim para perguntar por que você está com o semblante assim caído. Lida lá. Leia lá, Gênesis 4. Por que você está com o semblante assim caído? Por que você está desse jeito? Ele vai fazer uma sessão de aconselhamento, não é? Uma sessão de aconselhamento. E vai dizer assim, se da próxima vez você fizer um sacrifício da maneira correta, por acaso o seu sacrifício não vai ser aceito? O que Deus está querendo dizer com isso? Caim, você errou da primeira vez, mas você não precisa errar da segunda. Faça da maneira adequada e o seu sacrifício vai ser aceito. Onde é que está? Deus está dizendo assim, o Abel, o seu sacrifício foi aceito
porque ele fez da maneira correta, e você também é capaz de fazer da maneira correta. É isso que está implícito aqui. Da próxima vez, faz certo, porque você pode fazer certo, e eu estou te orientando a fazê-lo da maneira adequada. E você vai ter o seu sacrifício aceito, porque você não foi predeterminado. Você não há um decreto de maldição sobre a sua vida. Você não está condenado a fazer tudo errado. Deus está tendo uma conversa, um diálogo franco com ele, abrindo para ele uma possibilidade de redenção, de mudar o curso. E diz ainda mais. Agora, o teu desejo, o desejo que está no teu coração, que eu estou enxergando, é contra você mesmo. Vai conspirar. Você está indo contra o teu irmão, mas isso vai conspirar contra você. Esse teu desejo, que é um desejo maligno, é contra você mesmo. Agora, cumpre a você dominá-lo, gente. Tem ou não tem livre-arbítrio? Deus está ou não está dando para ele graça, mesmo após a queda? Está ou não está trabalhando na sua consciência? Agora, Deus concede a ele espaço para o exercício do seu livre-arbítrio. Deus trabalhou na sua consciência para que demovê-lo, mas não de uma maneira coerciva. É uma graça resistível. Ele foi teimoso, ele foi obstinado, ele não deu ouvidos à voz de Deus. Quantas vezes Jesus disse, eu quis. O problema de não ter acontecido não foi porque Deus não quis, mas porque eles não quiseram. Caim não quis. E é isto. O resultado foi aquele. É muito importante entender isso. Muito importante. E os calvinistas têm muita dificuldade. Veja como foi no debate. Falar de Caim e Abel é um problema para todo calvinista. É um problema seríssimo. Porque eles dizem que a pessoa, como Caim, não nasce habilitada para ouvir a voz de Deus. Ele seria um réprobo, né? Ou seja, ele seria uma pessoa não regenerada e condenada desde a eternidade, já destinada ao inferno. Tal pessoa, mesmo segundo a perspectiva mais light do calvinismo, o compatibilismo, ele não poderia agir de maneira diferente à sua natureza não regenerada e caída. Ou seja, ele não poderia responder a nenhuma voz de Deus. Ele só teria mesmo que cair. Então Deus estaria fazendo o quê? Perdendo tempo com ele? Fazendo um jogo de cena? Ah, eu estou dizendo que você pode fazer diferente, mas eu sei que você não pode porque eu te decretei para agir daquela outra forma. Então isso seria uma baita farsa, né? A própria oração de súplica seria uma baita farsa, né? Você não tem porque não pede. Não, você não tem porque eu decretei que não tivesse. Ou se você é para você ter, você vai ter de todo jeito. E você vai orar só porque eu decretei que você orasse. Então nada muda. Sua oração não é oração. A oração de um justo não pode muito em seus efeitos. O que pode muito em seus efeitos é o decreto de Deus. Que nada pode mudar, nada pode ser alterado. Essa é a perspectiva calvinista. Então, a conversa de Deus com Caim é uma manifestação da graça de Deus. Deus fala que ele pode, inclusive, segurar a onda do seu próprio. A gente sabe disso. A gente sabe que se, mesmo caídos, mesmo com a semente do pecado, nós não somos tão maus como nós poderíamos ser, não é? Se não, imagina, a gente nem dormia à noite. As pessoas que estão ao seu lado, né, os que não são convertidos, estariam tomados por todo tipo de gana, de ânsia, fariam todo tipo de barbaridade o tempo todo. Eu nasci em Cidade Ademar e convivi com conhecidos, amigos até, né, que acabaram indo para o mundo do crime. E foram pessoas que cometeram crimes, assassinatos, se tornaram traficantes, assaltantes de bancos. Infelizmente, muitos, a maior parte, praticamente todos os que se envolveram com isso não estão mais entre nós. Há muito tempo já partiram. Mas mesmo essas pessoas que eram cruéis e bárbaras em determinadas ocasiões, olha, em outras, pareciam legais. Ou seja, eles não estavam matando pessoas o tempo todo, né? E respeitava a mãe, nossa, tinha medo da mãe.
Impressionante. Respeitava o pai, a mãe, assim, na presença dele. A gente sabe disso. E ninguém é tão mal assim a ponto de ficar fazendo só barbaridade o tempo todo, né? Não é bem assim. Mesmo essas pessoas com esses instintos mais malignos e perniciosos, contaminados, eles podem segurar a onda. Eles podem falar assim, não quero matar. Estou com uma vontade de matar, mas hoje não. O Lampião fala, é o Lampião poupando a vida. Você acha que não? Ele falou, não, você hoje... Ah, não sei o que deu em mim. Hoje você escapa. As coisas doidas. Eu estou falando que não há ser humano tão pernicioso, tão maligno, tão... Ou seja, há uma... Mesmo os calvinistas dizem isso, que há uma graça, que eles chamam de graça comum, que segura a onda das pessoas. Mas para nós, arminianos, graça é graça. Graça é sempre uma oportunidade de salvação, de mudar o curso da nossa vida, né? De fazer a gente cair em si, de lembrar da casa do Pai, de voltar-se para Deus, de buscar o Senhor, de buscar seu perdão, sua misericórdia, de ser regenerado. Porque o Senhor veio buscar a gente. Tudo bem que a gente não tenha condições de repente, devidamente buscar a Deus e alcançá-lo pelos nossos esforços, isso está patente e claro. Mas e quando Deus busca a gente? Quando a sua palavra nos alcança. Quando ele que veio buscar e salvar o perdido se manifesta a nós, Salvador. Eis aí, aqui e agora, uma oportunidade sem igual. Tempo sobremodo oportuno, o dia da salvação. Então, que eu não possa fazer por merecer a salvação é uma coisa. Agora, que eu não possa, de repente, reconhecer que eu não mereço a salvação é outra. Que eu não possa reconhecer que sou um miserável pecador e que mereço mesmo o inferno e que, Senhor, tenha misericórdia de mim, como gritou lá o cego de Jericó, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ah, isso é outra história. Então, a gente pode e deve, né? Reconhecer os pecados, se arrepender, a gente pode. Com a graça de Deus, a palavra que alimenta a nossa fé. E a fé não é obra, gente. Fé, segundo o apóstolo Paulo, é sempre um contraste em relação às obras, né? É o reconhecimento da nossa miserabilidade e da nossa necessidade de perdão, de graça e de misericórdia, sem a qual estamos irremediavelmente perdidos. Nada podemos por nós, mas a sua graça, é a sua graça que nós devemos tudo. É só crer e aceitar como miseráveis pecadores a oferta que ele nos dá. É surpresa que o filho pródigo tem, a surpresa dele é muito grande. Essa graça do Pai deixa a gente constrangido. É isso aí, gente. Bem, já deu o horário, já terminou, passou muito rápido. Vou passar depois alguma tarefa essa semana para vocês, algum texto, e a gente vai conversando lá no. E voltamos terça-feira que vem para. É meu aniversário, sabe? Vou fazer 60 anos, mas eu acho que vai ter aula. Até agora, não sei, não ouvi dizer, não vi nenhum zum, mas qualquer coisa eu aviso vocês, tá bom? Deus abençoe, que a graça de Deus seja abundante aí sobre suas vidas, tá, gente? Até. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Amém. Obrigado. Obrigado a todos aí. Boa Valeu. Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Deus Boa abençoe. noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, professor. Tchau, Boa noite. pessoal.